Olha só, e tivemos mais uma pesquisa confirmando Flávio na frente do Lula em fevereiro, hein? Olha só que coisa, em fevereiro, das 4 pesquisas que teve em fevereiro, 3 mostraram o Flávio na frente do Lula do segundo turno. Olha que beleza. E lembra aquilo que eu falo para vocês, o segundo turno é o que interessa. Porque todo mundo sabe que o primeiro turno já está mais do que definido. Vai ser Flávio e Lula no segundo turno. E aí, Flávio e Lula no segundo turno, quem vai ganhar é o Flávio, segundo essas pesquisas dessa semana aqui, ó. E no caso da Paraná Pesquisas, ficou ainda mais claro, tá? Sim, ainda é um empate técnico, tá? Ainda está na margem de erro da pesquisa. Mas já é um resultado bem mais elástico aqui, ó. O Flávio tem 44,4%, o Lula 43,8%, ou seja, 0,6% de diferença. Se a pesquisa da Atlas Intel, que foi feita 3 dias atrás, e a coleta foi 2 dias antes dessa pesquisa da Paraná, apontou o Flávio um pouquinho à frente, essa aqui 2 dias depois já apontou o Flávio um pouquinho mais à frente. É aquilo que eu falo para vocês, o Flávio subindo, o Flávio continua subindo, e o Lula caindo, né? E esse é o padrão a partir daqui. Imagina quando vier a quebra de sigilo bancário do Lulinha. Eu sou Peter Turguniev, esse é o canal Ancapso e essas notícias foram sugeridas por Vaquinha para Ajudar Juízes, Anônimo da Guia e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Então, olha só, saiu hoje a pesquisa da Paraná Pesquisas. Pode preparar aí, meu amigo, vai ter mais chuva, mais temporal de lágrima de petista. Um monte de petistas chorando aí na internet, dizendo que não importa, que é muito pouco, que não faz diferença. Mas é a segunda pesquisa confirmando o Flávio na frente do Lula, tá? E por enquanto ainda é uma vantagem meramente numérica, ainda dentro da margem de erro, mas se você ver o avanço do gráfico, continua subindo aqui. O Estadão dessa vez já não teve mais vergonha, já botou aqui, ó, Flávio tem 44% e Lula 43,8% no segundo turno, aponta Paraná Pesquisas, né? Mas chama de empate técnico. Não, empate técnico aqui, ó. O Brasil 247 já vai direto para o empate técnico. Paraná Pesquisa aponta empate técnico entre Lula e Flávio Bolsonaro. Curioso que quando o Lula está na frente, eles falam que não, Lula está na frente, né? Aqui, olha aqui, ó, aqui, ó. Paraná Pesquisa, no primeiro turno, Lula supera Flávio Bolsonaro. Por quê? Não, no primeiro turno também deu empate técnico, só que Lula na frente do Flávio Bolsonaro no primeiro turno. Por quê? Porque o primeiro turno eles botam o Flávio, o Ratinho, o Zema. Então, ou seja, no final das contas, você tem pessoas que tiram o voto do Flávio no primeiro turno. No segundo turno, esse pessoal que vota no Zema, no Ratinho, no primeiro turno, vota no Flávio Bolsonaro. Então pronto, né? É empate técnico no primeiro e no segundo turno. Só que aí o pessoal fica nessa. Não, no primeiro turno, como o Flávio está na frente, ele tem... o Lula supera o Flávio, que o Lula está na frente no primeiro turno. Mas aí no segundo turno é empate técnico. Não, é empate técnico no segundo turno, porque o Flávio está na frente do Lula, né? É muito engraçado esse pessoal, né? Tá aqui todo mundo chorando aqui. Paraná Pesquisa. Flávio está numericamente, só numericamente, gente, não é de verdade, não, é só numericamente. Avisar para o pessoal da Itatiaia Política que, no final das contas, na eleição, se você estiver numericamente à frente, você ganha a eleição, tá? Não tem esse negócio não, tá? Numericamente ganha a eleição. A Veja tá aqui, ó. Flávio cresce e aparece numericamente à frente de Lula. Não, só numericamente, ele não está na frente do Lula, é só numericamente só e coisa e tal. O pessoal tentando minimizar a coisa a todo custo. É impressionante, a choradeira vai ser muito grande hoje, cara. Vai ser muita choradeira hoje, né? A Revista Oeste, por sua vez, coloca aqui o correto, né? Flávio supera Lula no segundo turno, indica Paraná Pesquisas, né? Vamos ver a pesquisa aqui. Porque é uma pesquisa bem curtinha, tá? Não tem muita coisa não aqui, ó. Como toda pesquisa começa aqui fazendo as explicações, como é que foi a amostra, como é que fez a amostra, coisa e tal, né? E aí chega aqui, a primeira coisa que tem é isso daqui, ó, a eleição espontânea. Eleição espontânea é em quem você vai votar para presidente esse ano, sem dar nenhum nome. Você diz qualquer nome que você falar, vai aparecer, né? E aí aparece aqui, ó, o Lula primeiro, o Flávio Bolsonaro em segundo. A maior parte fala que não sabe ainda, para você ver como é que muita gente aqui no Brasil ainda não parou para pensar na eleição ainda, né? O Lula aparece na frente, o Flávio Bolsonaro já aparece bem consolidado em segundo. Isso aqui é importante, porque o Flávio Bolsonaro, agora que o pessoal está sabendo que ele é candidato, né? Ele não era, até pouco tempo atrás, ele não era candidato. Ainda aparece o Jair Bolsonaro,
Porque, de novo, né, muita gente gostaria de votar no Jair Bolsonaro. Eu gostaria de votar no Jair Bolsonaro. Né? O Tarcísio aparece aqui também, Ratinho Júnior, Ciro Gomes, Romeu Zema, Ronaldo Caiado, um monte de gente aparece aqui. Mas aí o pessoal, depois do Jair Bolsonaro, é só residual, né? Só ali o 0, alguma coisa por cento. Né? Na verdade, depois do Tarcísio, né? O Tarcísio ainda é mencionado por 1% aqui. Né? Agora, quando você faz os cenários para o primeiro turno, a primeira coisa que chama atenção aqui é que já dá um empate técnico no primeiro turno entre Lula e Flávio Bolsonaro. Aqui, ó, o Lula está com, nesse cenário aqui, o Lula tem 39,6%, o Flávio Bolsonaro tem 35,3%. Como a diferença é 4 pontos percentuais, né, 2 pontos para mais ou para menos, isso aqui é empate técnico. Tá? Mas repara, por que dá empate técnico aqui com o Lula numericamente à frente? Porque tem o Ratinho Júnior, que supostamente, né, os votos do Ratinho Júnior tendem a ir para o Flávio Bolsonaro. Tem o Romeu Zema, que os votos do Romeu Zema tendem a ir para o Flávio Bolsonaro. Tem o Alan dos Santos aqui e o Aldo Rebelo. Esses dois aqui, os votos tendem a ir para o Lula, né? Mas é só 2%, praticamente não faz diferença, né? Peidinho eleitoral, né? Então, ou seja, o Flávio fica atrás do Lula no primeiro turno só porque eles colocam só candidato. Não colocaram nenhum candidato aqui para combater o Lula. Não colocaram, né? E aí tem aqui o que eu acho mais interessante, tem uma outra pesquisa que eles colocam aqui, tirando o Ratinho, ou seja, botando só o Zema, o Caiado, ao invés do Ratinho botam o Caiado tem um desempenho pior do que o Ratinho, então fica o Zema em terceiro lugar e o Caiado, mas mais uma vez não faz nenhuma diferença, a única diferença é diminuir um pouco aqui a diferença entre o Flávio e o Lula, né? A questão toda é essa, como eu falo para vocês, antes da gente saber quem são os candidatos de primeiro turno, meio que pesquisa de primeiro turno não quer dizer nada, o que importa é o segundo turno, porque de qualquer forma você já sabe que o segundo turno, tudo está mostrando aqui que o segundo turno vai ser Lula e Flávio, não tem alternativa. A chance do Lula ganhar no primeiro turno é muito pequena e vai para o segundo turno quem? O Lula e o Flávio, né? Não tem jeito. Aqui, ó, tem a simulação do segundo turno. Então mostra que o Flávio Bolsonaro na frente, 44,4% contra 43,8% do Lula. Já ainda na margem de erro, mas uma vitória folgada, mais folgada que no caso da Atlas Intel, né? Eles fizeram aqui também o Lula com o Ratinho Júnior e o Lula com o Ronaldo Caiado. No caso do Ratinho Júnior também dá empate técnico, mas o Lula numericamente à frente, tá? Também dá aqui 43,6% a 39,7%, ou seja, isso aqui também é empate técnico do Lula com o Ratinho Júnior, mas o Lula numericamente à frente. No caso do Ronaldo Caiado, o Lula também está à frente e a distância já é um pouco maior, de forma que não há empate técnico. Nesse caso, de fato, o Lula estaria na liderança aqui, né? O que chama mais atenção é esse gráfico aqui, que é muito parecido com o gráfico da Atlas Intel e de outras empresas, que mostra a mesma situação. Quando o Flávio lançou a candidatura dele, lá em outubro e coisa e tal, a distância era enorme, né? Pouca gente dizia que ia votar no Flávio, e o Lula ainda tinha uma quantidade grande de votos. E aí o que você tem visto acontecer de lá para cá é uma diminuição constante do Lula e um aumento constante do Flávio Bolsonaro. Impressionante esse tipo de coisa, como que a tendência é muito clara, né? E é lógico, o Lula vai querer dizer que não, que isso daqui foi por causa do carnaval, da escola de samba, não vai acontecer mais. Eu não sei não, cara. Eu acho que a tendência é muito grande de continuar, tá? No caso do Ratinho Júnior, não tem nenhuma grande mudança, estão mais ou menos empatados nos mesmos patamares ali. Uma última pesquisa que eles fizeram aqui foi a pergunta: Lula merece ser reeleito? E a grande maioria diz que não merece ser reeleito. 52,2% dizem que ele não merece ser reeleito, 43% diz que ele merece ser reeleito. Isso é uma prova de que a rejeição do Lula é o que está dominando isso daí. O Lula é rejeitado pela população, também é o que está dizendo aqui o Poder 360. 52% dizem que Lula não merece ser reeleito. Concordo, Lula não merece ser reeleito de maneira... Não merecia nem ser eleito em 2022, quanto mais reeleito agora. Ou seja, essa pesquisa aqui, mais uma ótima notícia para o Flávio Bolsonaro, para a direita, mais uma péssima notícia para o Lula. Obrigado por assistir nosso vídeo até o final. Tem alguns links para você nos ajudar aí na tela e também na descrição desse vídeo. Contribua com o nosso projeto.